6 de abril, meditação no café com Deus Pai. Caminhe com Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Antes de fazermos a leitura, vamos lembrar que foi Davi que disse isso. Davi era pastor de ovelhas. Quando você lê o texto de 1 Samuel no capítulo 16, nós vemos que quando Deus fala para o profeta Samuel ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele chega na casa de Jessé e Jessé apresenta para Samuel os seus 6 filhos mais velhos. E ele se esquece de apresentar Davi. E cada um dos filhos que era apresentado diante de Samuel, Deus falava para Samuel: não é este. Então Samuel, depois de ter visto todos os filhos de Jessé, pergunta para ele o seguinte: acabaram-se os teus filhos? Então Jessé diz: tenho mais novo, ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse para Jessé: chame-o, pois nós não vamos nos sentar à mesa sem que ele venha primeiro. Jessé mandou chamar Davi. Davi chegou em sua casa e Samuel, quando viu Davi, Deus disse para ele: pode ungir ele, porque ele será o futuro rei de Israel. Então Samuel, que era o profeta, ungiu Davi, e Davi naquele dia recebeu a unção para se tornar o futuro rei de Israel. Nesse texto que nós lemos, quando Davi recebeu essa unção, o rei de Israel era Saul. E nos tempos do rei Saul, eles tinham uma guerra contra os filisteus. Os filisteus eram o povo inimigo. Então, os filisteus levaram um gigante, cujo nome era Golias, para afrontar o exército de Israel. E aquele gigante, chamado Golias, que era filisteu, começou a dizer na entrada da cidade o seguinte: deem-me um homem que seja valente e que lute comigo, e se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos dos israelitas. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E durante 40 dias, aquele gigante Golias ficava todos os dias pela manhã fazendo o desafio, e não havia homem que se levantasse para combater aquele gigante. Até que Davi chegou até o rei Saul e disse: eu irei e lutarei contra o gigante. Então o rei Saul disse para Davi: você tem que usar uma armadura para guerrear contra ele. Então o rei Saul deu a sua armadura para Davi. Davi tentou usar a armadura e não deu certo. E Davi disse para o rei Saul que iria com o que tinha. E o rei Saul ficou olhando para Davi e dizendo: como que você vai? E foi nessa hora que Davi disse esse versículo que nós lemos aqui. Vamos ler novamente aqui na tela. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, Davi estava contando para Saul que ele já tinha experiência com Deus. Quando ele cuidava do rebanho do seu pai, uma vez um leão tentou agarrar uma ovelha, e ele pegou pelas barbas do leão e rasgou o leão.
pela força do Espírito. Outra vez, um urso apareceu no caminho e ele também venceu o urso. Por essa razão, pelas experiências que ele já tinha com Deus, quando ele olhou para o gigante, ele não temeu. Por isso a mensagem de hoje, o título é Caminhe com Deus. A ideia da mensagem de hoje é que caminhar com Deus não significa que você vai ter uma caminhada fácil e livre de problemas, mas significa que quando aparecer um problema do tamanho de um leão, ou do tamanho de um urso, ou do tamanho de um gigante, você conseguirá vencer porque você estará com Deus. E é Deus que dará a você a força para que você vença o leão, para que você vença o urso, para que você vença o gigante que apareceu no meio do seu caminho. Talvez o seu gigante seja uma doença, talvez o seu gigante seja um vício, talvez o seu gigante seja uma dependência emocional, talvez o seu gigante hoje seja uma situação de desemprego e que você não consegue ver uma resposta, uma saída. Mas quando você caminha com Deus, Ele traz a resposta. Onde você não enxerga, Ele é a luz. Onde você tem fome para alimentar a sua ansiedade ou depressão, Ele é o pão da vida. Onde você está sedento de paz, Ele é a água da vida. Então, quando você caminha com Deus, Ele dá saídas e soluções. Lendo aqui mais uma vez o versículo, Davi respondeu para Saul: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então, a palavra de hoje é que você vá e enfrente esse desafio que você está passando e que o Senhor esteja com você. Porque se o Senhor estiver com você, a resposta é garantida. A resposta de vitória é garantida. Porque se o Senhor estiver com você, Ele é aquele que é o seu pastor e não deixa nada faltar. Ele não vai deixar faltar a sabedoria, o entendimento, a clareza, a estratégia, a revelação que você precisa ter, o conselho para que você saia da situação difícil e resolva o que você está passando. Tenha fé e comece a pedir a Deus que lhe traga clareza. Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, que quando você precisar de respostas, que você entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore a Deus em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, te dará a resposta. Ele responderá a você no secreto. Ou seja, Ele responderá diretamente a você. No seu interior brotará a ideia, a solução, o que você precisará fazer para resolver essa situação. Portanto, o convite desse dia 6 de abril, que é o mês de Páscoa, um mês em que nós recordamos que Jesus morreu por nós e ele foi enviado por Deus para dar a salvação a nós, mostrando que Deus tem o maior interesse em estar conosco. O convite hoje é caminhe com Deus. Vamos ler aqui a mensagem. A história de Davi não se inicia com sua vitória sobre Golias. Antes disso, no campo, cuidando das ovelhas, ele enfrentou e venceu leões e ursos. Essas experiências foram fundamentais e Davi as usou para mostrar que Deus já o havia capacitado para a batalha, mesmo sem ele ser sequer um soldado. Isso nos ensina muito porque
Por vezes, somos desafiados com novas oportunidades e temos a tendência de menosprezar nosso potencial, pensando não sermos capazes ou experientes, mas o fato é que Deus, assim como foi com Davi, nos capacita no dia a dia, no processo. Veja que lendo esse parágrafo, nós vemos que as dificuldades, os desafios que nos geram muitas vezes sofrimento, servem para nos fazer crescer, servem para nos fazer aprender. Nós não vemos na Bíblia Davi reclamando. Que coisa terrível que apareceu um leão hoje. Nós vemos Davi enfrentando o leão e buscando a proteção das ovelhas que ele cuidava. Nós vemos Davi envolvido no processo de fazer o que Deus o havia chamado, cuidar daquelas ovelhas para o seu pai. E muitas vezes nós temos uma tendência de reclamar, mas Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, que nós também ficamos muito felizes com as tribulações, porque nas tribulações e nas dores nós aprendemos a ter paciência, e a paciência nos ensina experiência, e a experiência nos traz perseverança, e quando nós somos perseverantes não temos mais nenhuma confusão, porque prosseguimos. Portanto, Deus é quem nos capacita a vencer, pois nossas habilidades e qualidades provêm dele. Percebo que isso era muito claro para Davi, e lhe deu coragem e ânimo para saber que venceria a batalha contra o gigante, pois não lutava apenas com suas forças. Veja que, nesse parágrafo que lemos, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor aqui do Café com Deus Pai, ele tem a percepção dele, que na percepção dele, como Davi tinha vencido os leões e os ursos com a proteção de Deus, ele tinha certeza de que ele derrotaria o gigante Golias, porque ele sabia da força que Deus dava para ele quando ele enfrentava suas batalhas. Ele tinha certeza. Por que ele tinha certeza de que Deus estaria com ele? Porque ele já tinha relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você tem confiança, você sabe que eu posso ir para essa batalha porque eu sei que Deus está comigo. Comigo não foi diferente. Por exemplo, aos 13 anos eu abandonei a escola por ser um ambiente difícil de enfrentar. Além de sofrer bullying, apanhar e ser rejeitado, tinha muita dificuldade no aprendizado. Isso aqui é o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, contando a experiência dele. Então vemos aqui que aos 13 anos ele largou a escola porque ele sofria bullying, apanhava, era rejeitado e tinha dificuldade. Anos depois, já conhecendo Deus Pai, eu consegui retornar à escola e enfrentar as batalhas que foram até os meus 19 anos. Estas só pioraram, porém agora eu tinha um pai que me ajudava a vencer um dia de cada vez. Eu não parei, motivo porque hoje somos milhares lendo o Café com Deus Pai. Então veja aqui a experiência dele. Não foi fácil quando ele retornou. Também foi difícil, mas ele aprendeu no relacionamento com Deus que Deus estava com ele e que ele podia vencer um dia de cada vez. E vencendo um dia de cada vez, ele chegou a se tornar o pastor. E esse livro aqui, O Café com Deus Pai, a primeira edição foi escrita em 2023 e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Vejam que, com todas as dificuldades dele, que ele passou aqui, segundo o relato dele, até os 19 anos, ele conseguiu chegar a fazer essa obra que está alcançando milhares de pessoas. Qual decisão tomar diante das lutas que você está enfrentando? Parar ou enfrentá-las com Deus? Convido você a levantar a cabeça e marchar em direção à vitória, independentemente dos gigantes que têm se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha.
Decida hoje mesmo caminhar com Deus, pois Ele o levará a desfrutar de grandes conquistas. Vamos ler aqui esse parágrafo novamente. Qual a decisão que você toma diante das lutas que você está enfrentando? Você vai parar? Você vai ficar no meio do caminho? Você vai morrer parado, se lamentando? Ou enfrentá-las com Deus? Ou você vai pedir ajuda para Deus? Ou você vai entrar no seu quarto e vai dizer a Deus o que você está passando e pedir a Ele que lhe dê sabedoria, revelação, clareza, entendimento, estratégia, conselho para resolver a situação. Convido você a levantar a cabeça e marchar em direção à vitória. Olhe para frente com fé de que Deus está ao seu lado e de que você alcançará a resposta, que você alcançará a vitória, independentemente dos gigantes que têm se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha. Você não precisa estar sozinho. Deus, Ele quer estar ao seu lado e quer ajudá-lo a vencer essa situação. Ele quer ajudar você a vencer. Decida hoje mesmo caminhar com Deus, pois Ele o levará a desfrutar de grandes conquistas. Essa é a mensagem de hoje. Caminhe com Deus. E aqui na lateral desse dia 6 de abril, no Café com Deus Pai, nós vemos aqui essa frase: na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Vamos lembrar que o povo de Israel, na época em que estavam como escravos no Egito, receberam uma promessa. Deus disse para eles: eu vou tirá-los da escravidão e vou colocá-los em uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, eu vou colocar vocês em uma terra em que vocês vão ter muitas terras e vão poder cultivar o gado e vão ter muito leite e vão ter mel e vão ter muita provisão. E o povo, quando começou a caminhar para fora do Egito, teve que cruzar um deserto. E quando você lê o livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, você vê que Deus, durante o dia, colocava uma nuvem para protegê-los do calor intenso e durante a noite colocava uma coluna de fogo que trazia calor e que trazia grande luz para que eles pudessem continuar pelo caminho do deserto até chegar na terra que foi prometida para eles. Deus, Ele sabe quais os desafios que você está enfrentando. E quando você fala com Ele, Ele vai ser a sua nuvem no calor intenso e vai ser a sua coluna de fogo que vai trazer luz e calor para que você vença a escuridão da noite e o frio, o inverno do deserto no período noturno. No Salmo 91, fala no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E no mesmo Salmo 91, no versículo 10, está escrito: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Então o Senhor é aquele que, quando você fala com Ele, quando você o convida para estar ao seu lado na sua caminhada, Ele vai estar com você. Por isso que o pastor aqui, Júnior Rostirola, colocou essa frase: na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Quando nós caminhamos sozinhos, ficamos muitas vezes presos nos nossos limites, mas Deus está no céu. Ele sabe tudo o que se passa aqui na terra. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, está escrito assim:
porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, porque os meus pensamentos são maiores do que o de vocês, e os meus caminhos são melhores do que os caminhos de vocês. Então, quando nós colocamos Deus ao nosso lado, nós recebemos os pensamentos dele e nós encontramos caminhos melhores, porque os caminhos dele são melhores do que os nossos. E Provérbios, capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: confie os teus planos ao Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: confie os teus projetos ao Senhor. E a segunda parte fala: e ele estabelecerá os teus pensamentos. Em outras palavras, quando nós confiamos os nossos planos, caminhos, projetos, ideias a ele, ele nos dá os pensamentos. Ele nos mostra a estratégia, o modo, o como, a forma de realizar aquilo que projetamos ou planejamos. E se o que projetamos e planejamos não está na vontade dele, ele nos fala que não é tempo, que não é da vontade dele, e ele nos dá sinais para que possamos perceber que o caminho e a rota não está certa. Ajuste a sua rota e o seu caminho com a vontade de Deus, porque Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, na vida, lendo mais uma vez aqui a frase do pastor Júnior Rostirola, na vida, o melhor é sempre caminhar com Deus. Estamos no dia 96 desse ano. Veja que daqui a 4 dias nós vamos chegar a 100 dias desse ano. O que você prometeu no começo desse ano? Você tem conseguido cumprir aquilo que você prometeu? Talvez você prometeu ler mais a Bíblia, orar mais, praticar uma atividade física, cuidar mais da sua alimentação, beber mais água, cuidar mais do seu sono. Todas essas coisas fazem a diferença na nossa vida. Quando você cuida do seu corpo, do seu sono, de beber água, de praticar atividade física, de se alimentar de forma adequada, todo o seu corpo responde de maneira melhor e você consegue ter as suas emoções mais sob controle. Você não vai sair por aí consumindo em excesso, pagando, assumindo muitas dívidas no cartão de crédito para encontrar uma satisfação momentânea em razão de uma frustração, em razão de uma decepção. Você vai estar mais paciente no seu casamento com o seu cônjuge, vai ser um pai e uma mãe melhor porque vai estar com o equilíbrio na sua saúde física que afeta a sua saúde mental. E quando você também se dedica a meditar na palavra e a falar com Deus e a caminhar com Ele e a colocar todos os seus planos com Ele, você tem a sua vida espiritual alimentada, fortalecida, renovada e restaurada diariamente, e isso faz que você seja uma flecha que aponta para o caminho do bem para as pessoas à sua volta. Então, nós estamos no dia 96, já estamos chegando a 1/3 do ano. Que você retome e lembre o que você prometeu na virada do ano, para que você prossiga caminhando bem. A leitura bíblica de hoje é Salmo 36 e a palavra-chave é capacitado. Todas as tribulações nos capacitam para vencer. Então, caminhe com Deus. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém.